Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Tema do Dia. O meu nome é Diogo Vidal Silva, comigo tenho Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00. Pedro, hoje, esta segunda-feira, não há como escapar. A grande notícia do dia é mesmo o falecimento do Papa Francisco e a sua ligação ao futebol também é algo que nos diz muito a nós, europeus. Como é que nasce o amor de Jorge Bergoglio pelo São Lourenço? Bom dia, Diogo. De facto, hoje fomos surpreendidos por esta notícia, apesar da saúde do Papa Francisco já há algum tempo que não andava nos seus melhores dias, com muitos problemas, com uma pneumonia grave, mas de facto, depois de o vermos ontem ainda na celebração pascal no Vaticano, não estávamos a contar com esta notícia hoje. Posto isto, e antes de falarmos sobre futebol, também é importante dizer que desaparece fisicamente um homem bom, um homem que tornou a Igreja mais inclusiva, que a aproximou também das outras religiões, que visitou também Portugal por 2 vezes, e um homem que deixa um traço de simpatia, de humildade e de uma Igreja muito mais aberta e, de facto, sublinha a palavra inclusiva, porque os seus antecessores eram homens mais fechados, mais austeros. Era o Papa do povo. Era o Papa do povo e era precisamente essa imagem que ele passava sempre que estava perto dos seus fiéis. Ora bem, a paixão pelo futebol. Hoje o 00 tem um artigo muito interessante, já em manchete, que conta um bocadinho da visita do seu São Lourenço a Portugal. E o São Lourenço é a grande paixão de Jorge Bergoglio, o nome civil do Papa Francisco, digamos assim. É um artigo com passagens deliciosas dessa visita do São Lourenço a Portugal e, de facto, a paixão pelo futebol nasce muito por culpa do pai. O pai de Jorge Bergoglio teve 6 filhos, foi o basquetebolista do São Lourenço e era um homem profundamente apaixonado pelo clube. E foi lá que, com 10 anos de idade, Jorge Bergoglio festejou o título argentino do São Lourenço e chegou a invadir o relvado para festejar com os jogadores, de mão dada com o pai e um dos seus irmãos. Curiosamente, muito mais tarde, já em 2008, quando era arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio foi convidado a celebrar a Eucaristia em nome do centenário do seu São Lourenço de Almagro e na altura recebeu também o cartão de sócio número 88.235. Portanto, a paixão pelo futebol nasce muito por culpa do São Lourenço de Almagro e depois, obviamente, foi mantida ao longo da sua vida, sendo que quando a primeira visita a Portugal, em 2017, o antigo Estádio Municipal de Fátima passou a ser Estádio Papa Francisco, portanto fica também aqui para a eternidade, com este batismo, a ligação entre o Papa Francisco e o futebol mundial, e neste caso também português. Falaste como ele celebrou o título com apenas 10 anos no São Lourenço. Qual é a maior desilusão do pequeno Jorge no gasómetro? É uma história que é contada também algumas vezes nas suas palavras sobre futebol e não tem a ver diretamente com o futebol, mas a verdade é que em 1961, quando o Papa Francisco tinha apenas 25 anos, e era apenas o Jorge Bergoglio, que já andava no seminário, já integrava a ordem dos jesuítas, estava fora de casa e recebeu a notícia que o seu pai, o grande responsável pela sua paixão pelo São Lourenço e pelo futebol, tinha falecido de ataque cardíaco precisamente no gasómetro, o estádio do São Lourenço, e foi uma história que marcou profundamente o jovem Jorge Bergoglio e que ele faz questão de contar também para sublinhar a sua ligação fortíssima ao São Lourenço de Almagro, também por culpa desta tragédia. E é verdade que o Papa Francisco colecionava camisolas? É verdade, é verdade. Há até uma reportagem que documenta bem essa coleção invejável do Papa Francisco e esta coleção explica-se muito facilmente. Muitas das equipas que vão jogar a Roma para as provas da UEFA solicitam uma visita ao Vaticano para uma pequena audiência com o Papa Francisco. Aconteceu também com algumas equipas portuguesas e aconteceu até com os antecessores do Papa Francisco. O último clube português a entregar uma camisola ao Papa Francisco foi o Benfica, em janeiro de 2025, através de um adepto anónimo que conseguiu chegar à fala com o Papa Francisco
e entregou-lhe uma camisola autografada por Enzo Fernandes e Nico Otamendi, compatriotas de Jorge Bergoglio. Mas na sua coleção não faltam de facto camisolas. Bayern de Munique, Barcelona, havia também uma simpatia grande pelo Barcelona e há até uma história de um convite feito por Lionel Messi que lhe enviou uma carta assinada a solicitar uma viagem do Papa Francisco ao Nou Camp para ver o Barcelona. Não sabemos se isso chegou a acontecer ou não, mas portanto era de facto uma pessoa muito ligada aos clubes de futebol, também invejoso, orgulhoso aliás pela coleção que ostentava das suas dezenas, centenas de camisolas de futebol e fazia questão de demonstrá-las sempre que possível. Há alguma história de fé e crença na ligação ao futebol? Eu descobri esta e achei alguma piada. Nós falamos muito sobre a fé, sobre os pedidos egoístas que o adepto comum e mais crente faz a Deus, a Jesus, para que abençoe as suas equipas, mas a verdade é que essa crença é comum a muita gente, a muitos clubes, a milhares, a milhões de adeptos. E, portanto, Deus não se deve interferir, não costuma meter-se nestes assuntos do futebol. De qualquer maneira, esta história é engraçada e tem como protagonista um padre inglês chamado Mark Lydon Smith, que era adepto e capelão do Sunderland. Em 2013, ele deslocou-se ao Vaticano, encontrou-se com o Papa Francisco e pediu a Francisco para interceder em favor do Sunderland num jogo contra o Newcastle, um derby importantíssimo, na altura que ditaria ou não a manutenção do Sunderland. A verdade é que depois da conversa terá havido ali alguma intervenção divina, porque o Sunderland de facto ganhou por 2-1 ao Newcastle e acabou esse campeonato a salvo da despromoção, a despromoção que viria a ocorrer mais tarde, anos mais tarde, mas de facto é uma história que no fundo resume esta ligação também do mundo do desporto a este lado mais espiritual, mais esotérico, mais religioso e que muitas vezes clama pela presença de Deus e de Jesus e do Papa Francisco, quando possivelmente pouco poderão fazer. O Papa Francisco era argentino, algo até possível de reforçar pela camisola argentina que temos ali no cenário. Como é que era a relação do Papa com a seleção? Era um homem apaixonado pela sua seleção. Aliás, os argentinos têm uma ligação muito especial com a albiceleste. O Papa Francisco não era diferente. E há também mais uma história engraçada em relação a essa ligação muito forte. Em 1990, depois da derrota da Argentina na final do Mundial contra a Alemanha, a RFA, o Papa Francisco assistiu ao jogo. Na altura não era Papa, mas já tinha a sua vida ligada à religião. Viu a final na televisão, terá reagido mal àquela derrota, terá, enfim, emitido alguns impropérios e prometeu a si próprio e à Nossa Senhora de Fátima que nunca mais haveria televisão na vida. Portanto, desligou-se completamente da ligação à televisão e perdeu muitos jogos importantes, obviamente, com transmissão televisiva. A final do Mundial 2022, por exemplo, que consagrou mundialmente a Argentina de Lionel Messi, não foi vista pelo Papa Francisco. Ele ouviu na rádio essa final e conseguiu ser campeão do mundo depois de muitos anos de espera, porque o anterior tinha sido em 86. Portanto, era uma ligação muito forte com a Argentina, mas limitada por esta promessa feita em 90 de não ver televisão nem para jogos de futebol, nem para jogos do seu São Lourenço e da Argentina. E depois era um homem que falava muito também sobre Messi e sobre Maradona, principalmente porque era também muitas vezes questionado sobre eles. Houve uma entrevista que deu ao Guardian, em que lhe perguntaram se ele optava por Messi ou por Maradona e ele respondeu Pelé, de uma forma também surpreendente. Ninguém estava à espera daquela resposta e ele respondeu Pelé e explicou porquê. Que olhava para ele com muito humanismo, tinha sido visitado várias vezes por Pelé e, portanto, que tinha guardado no seu coração um lugar muito especial para Pelé. Sobre Messi, também lhe perguntaram se poderia ser considerado um deus ou se isso seria um sacrilégio e ele diz precisamente isso, que não queria meter Deus associado ao futebol e que chamar Deus a Messi sim seria um sacrilégio. É um prazer vê-lo jogar, mas não é Deus. Sobre Maradona, que também nos deixou há alguns anos, em 2020, que era também um ídolo de Jorge Bergoglio,
Na altura ele disse ter sentido muito essa perda de Diego Armando Maradona, principalmente por ter considerado que como homem falhou, que nunca soube ser bem acompanhado, nunca se soube acompanhar das pessoas certas e que o genial futebolista nunca teve depois continuidade na sua vida pessoal. Portanto, um homem do futebol, um homem apaixonado pelo São Lourenço, pela Argentina, com uma ligação muito grande também a outros clubes, com uma coleção de camisolas invejável e que nos deixa de uma forma um pouco surpreendente na manhã desta segunda-feira, aos 88 anos. Obrigado, Pedro. O falecimento do Papa Francisco é notícia que marca a atualidade em todo o mundo, mas hoje, esta segunda-feira, não perca novo episódio de Ataque Rápido com o trio do costume e ainda novo episódio de A Funda de 3 com destaque para o início dos playoffs na NBA.